Que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção, nas suas bênçãos de paz. Era uma tarde ensolarada. A sua mensagem, que havia sido ouvida de boca a ouvido e propagandeada de uma maneira incessante, ficara conhecida por vários recantos, particularmente das regiões da Galileia. A Judéia, com toda a sua vacuidade e a pompa do destaque que caracterizava-se em Israel, tornava-se naturalmente insensível em parte com o discurso que ele houvera proclamado, porque estando no centro da capital, da cidade santa e do estado de Israel, Jerusalém, ao interpretar o famoso texto de Isaías que falava sobre o Messias que deveria vir, ele foi visto como suspeito, enxotado praticamente da sinagoga, e a partir daquele momento uma sindicância de fariseus se estabeleceu para segui-lo aonde ele iria, sendo visto com despeito, com violência e tratado quase sempre com rejeição e agressividade. Em detrimento das regiões da Judéia, e embora a sua mensagem fosse rechaçada pelos doutores da lei, pelos sacerdotes do templo, pela elite intelectual e cultural, particularmente de Jerusalém, pelo menos de uma maneira geral, com algumas exceções, a sua mensagem ficaria tão famosa que penetrava os corações do povo iléu, daquilo que era Fromm, o extraordinário psicanalista alemão, discípulo de Freud, vai dizer que é a chamada gentes de todas as gentes, que muitas vezes, participando dos bastidores políticos e sociais, fariam propaganda de um novo paradigma e através dessa mensagem alardeada por essa população, naturalmente que, inevitavelmente, mesmo aqueles que estariam na evidência, no destaque, no poder político, seriam impossíveis ou difíceis de evitar que chegassem aquelas notícias e aquelas informações, mesmo nesses recantos. A grande verdade é que, escolhendo as regiões mais simples, particularmente da Galileia em detrimento da Judeia, ele incendiaria com fogo da sua mensagem os corações despertos para a verdade, ou pelo menos interessados em despertar para a verdade. É na Galileia que abrange as regiões mais simples de Israel, aquelas mais desataviadas, cuja população era, de uma maneira geral, desprestigiada econômica, política, socialmente. Essa população que era excluída social, que não tinha nenhuma importância e destaque na cultura internacional. Essas regiões que abrangiam desde Dalmanuta, a Magdala, a Cafarnaum, a Nazaré e as várias regiões que comportavam e compreendiam a região da Galileia. Ele muitas vezes preferira aquelas regiões para levar a sua mensagem, para difundir a boa nova, a mensagem que ele tinha para inaugurar diante das criaturas humanas. Especialmente, a sua mensagem era para os necessitados, o que chamava a atenção das mentes mais pragmáticas e voltadas para o resultado do merchandising, o resultado eficiente do marketing ou da concretização de determinados planos, quando a sua mensagem envolvia quase sempre pessoas que não tinham nenhuma autonomia, que nenhuma influência social podia ter para fomentar aquela mesma mensagem, para repercutir nessa mensagem em termos internacionais. No entanto, eram a eles que ele preferia se voltar o seu coração, para inaugurar uma nova mentalidade, para sensibilizar as criaturas através de uma nova ética, porque a sua época, o homem feliz e honrado, porque honra
na época era sinônimo de felicidade. Os contratos, as relações sociais baseadas na honra eram vinculadas, conectadas ao conceito de honra, que quase sempre eram sinônimos de vaidades e de orgulho humano, travestida de dignidade pessoal. E naturalmente que o homem feliz, o homem que era abençoado por Yahvé, por Elohim, por Jeová, pelo Deus de Israel, era aquele que era abençoado pela prosperidade material, era aquele que podia contar o número de servos escravos que possuía, era aquele que tinha um maior número de servos que pudessem atendê-lo e pudessem satisfazê-lo, que pudessem servi-lo à mesa de refeição, local sagrado das participações do povo hebreu. E quando ele inaugura uma mensagem que diz que ele próprio era o servo de todos e vinha para servir, e o maior no reino dos céus é aquele que se tornasse o menor de todos, era uma ética muito estranha para a população da época. Os próprios discípulos, que não obstante pessoas admiráveis, estavam mergulhadas naquele caldo de cultura, particularmente aquele a quem ele confiara a chefia do grupo, Simão Bar-Jonas, o pescador, era patriarca. A maioria deles eram judeus aferrados a tradições de Israel e se escandalizavam mais de uma vez com a postura do seu mestre, quando ele invectivava contra os preconceitos e ao mesmo tempo se aproveitava para em cada momento transmitir uma faceta, um ângulo, um enfoque específico do seu ensinamento invulgar. É por isso que Jesus não deixava de, em determinadas situações, transmitir determinados ensinamentos, conforme aconteceu na última ceia, quando ele retirou o manto que o cobria o corpo, que era um manto característico dos profetas, da pessoa santa. E antes mesmo de partir o pão, como ele gostava de fazer, ele gostava de partir o pão, que é um símbolo de exemplo, ele gostava de compartilhar, para nos dar o exemplo do doar, do compartilhar, do socializar. E antes mesmo de partir o pão, quando ele dava os ensinamentos que deveriam mais tarde concretizar-se no holocausto da sua vida, porque era para isso que ele veio, ele levanta-se diante das disputas dos próprios apóstolos que discutiam acerca de qual era que deveria ser o mais querido, o maior no conceito do seu mestre. Ele ata na própria cintura, na região dos rins, o seu manto, que para a cultura da época, esse ritual era um movimento de confissão de que a pessoa era um escravo, que eram os servos da escala social dos escravos, o pior dos escravos. E para os escândalos dos apóstolos, ele assim o faz para simbolizar a sua servidão a Deus, a quem ele servia, e a partir de cujo momento ele começa o famoso episódio do lava-pés, da lavagem dos pés dos seus próprios discípulos. Mas naquela tarde ensolarada, Simão, filho de Jonas, mais tarde chamado Pedro, nunca mais iria esquecer daquele momento especial, cuja mensagem ele não entendera totalmente naquele momento, quando Jesus, após realizar alguns atendimentos, ali mesmo em Cafarnaum, quando ele várias vezes se hospedava com Simão Pedro, várias vezes ficara com ele, estivera comendo. Segundo as tradições, ele deve ter ficado cerca de 2 anos e 8 meses dormindo na casa de Pedro. E será Pedro, mais tarde, o primeiro que vai negá-lo, o primeiro que vai abandoná-lo no momento final. Como se ele estivesse dando também uma demonstração de dedicação, de amor incondicional, de afeto que não espera retribuição, de doação que não espera reciprocidade, como a dizer que o amor verdadeiro que fecunda as almas e que faz com que as almas sejam realmente felizes, não é aquele amor que faz a criatura ficar atormentada pelo desejo da retribuição, não é aquele amor que espera a compensação daquilo que se dá, não é aquele amor que se regula, eu dou um pouquinho esperando que o outro também dê na mesma medida, do contrário eu tiro parte do amor que eu ofereço. Isso não é amor, é paixão.
é capricho do ego, é desejo e tormento, muitas vezes da libido, conforme os notáveis psicanalistas a partir de Freud e de outros estudiosos que vieram depois. O amor que ele vinha dizer e que vinha ensinar é aquele amor que não é regulado pela atitude do outro, que não importa o que o outro faça, eu continuo sem ser controlado pelo que o outro diga ou faça. Mesmo que ele não me retribua ou ela não me retribua da mesma forma, eu não sou controlado ou regulado pela reação dele ou dela. Eu não sou submisso às manifestações do outro. Porque se eu amo em função do amor que o outro me dá, é porque o outro regula a dose de amor que eu dou. O outro controla a manifestação de afeto que eu ofereço em qualquer relação. Não estamos falando apenas das relações mais íntimas do ponto de vista humano, mas em qualquer tipo de relação. Se eu naturalmente estou sempre dependente ou agindo em função do afeto que eu recebo, o meu amor é controlado. E o meu livre-arbítrio é submetido e fiscalizado a depender do afeto que eu recebo do outro. Certa vez Chico Xavier dizia isso a uma senhora, que se queixava do amor que ela não recebia, e ele vai dizer, minha filha, Emmanuel está aqui do meu lado dizendo que o amor que nos faz bem é aquele amor que a gente dá e se alimenta dele. O amor que nos atormenta e que nos faz esperar a retribuição não é amor, é desejo, é paixão, é tormento da alma, de controle, de posse. É claro que o nosso lado humano deseja a reciprocidade do ser querido, mas não fica refém dessa reciprocidade, porque o amor que alimenta a alma é aquele amor que a alma dá e se satisfaz com ele. Dizia Emmanuel através do médium Chico Xavier. Naquela tarde ensolarada, Simão Pedro, nunca iria esquecer daqueles ensinamentos. Quando o mestre curara algumas pessoas que o buscavam, a multidão se acotovelava para vê-lo falar ali às margens do mar, do Tiberíades, que em verdade não era o mar. A expressão hebraica que traduziu mais tarde para as Bíblias atuais está imprecisa, não está correta. A grande verdade é que é um lago, daí o mar do Tiberíades, em homenagem a Tibério, também é lago de Genezaré, que é um lago muito pequeno, embora piscoso, naturalmente suscetível e favorável à atividade da pesca, mas é um lago, ali aquele lago de Genezaré, ou também lago de Cafarnaum, que naturalmente foi o palco da maioria dos seus discursos em Cafarnaum, em plena natureza, como se ele estivesse dizendo que a sua mensagem não estava enclausurada em templo nenhum, mas que era uma mensagem para o coração das criaturas. E depois de uma pregação emocionante, que sensibilizava os corações que vieram de várias regiões distantes para ouvi-lo falar e para receber a consolação pessoal de uma entrevista, uma orientação específica ou até a magnetização das suas forças favoráveis para a cura dos corpos, a reconstituição dos tecidos orgânicos da estrutura material. E depois de um dia inteiro, ele falando a um e a outro, depois da pregação coletiva, atendendo às multidões, ele demonstrava o suor na face, a areia nos pés, o sol que dardejava naquela época em Cafarnaum, castigava-lhe o corpo de uma maneira inclemente, e a população imensa também ali era castigada pelo sol, que não dava espaço para uma leve brisa naquela oportunidade. E depois de várias entrevistas, ele ainda atendendo de uma maneira incessante, quando Simão, o seu amigo, interrompe e diz: está quase anoitecendo, perdoe-me, volte amanhã, porque o mestre está cansado. Retira-o daquela região, daquela situação, leva-o até a sua casa, dá-lhe um copo de água fresca, para que ele pudesse sorver e descansar o corpo ao quebrado de tanta caminhada e mais tarde das pregações. E ali, quando ele vai para pegar o copo já vazio do líquido que foi ingerido, ele detém-se a conversar com seu Senhor e percebe que o Senhor chorava silenciosamente. Narra o espírito Amélia Rodrigues, através do médium Divaldo Pereira Franco, que Jesus chorava silenciosamente, mas o amigo, que o conhecia, percebeu dos seus olhos as lágrimas rolando na face. Aproxima-se e diz: Senhor, choras? Sim, Simão, eu choro. Tu choras
de felicidade. Tu choras de alegria, porque hoje a divulgação do Evangelion, da Boa Nova, da mensagem de Boa Nova, alcançou uma multidão expressiva. A sua mensagem sensibilizou vários corações, e as curas que o Senhor realizou chocou a população, porque aquelas pessoas que foram curadas pelas vossas mãos são conhecidas aqui da cidade. Algumas delas eu conheço desde a infância, e ninguém duvida que elas tinham problemáticas. Aquela mulher cega que foi curada pelo Senhor, eu conheço desde pequena, ela é cega de nascença. Aquele leproso cujas problemáticas dermatológicas foram restauradas, ele também é conhecido aqui da região circunvizinha. E aquele outro paralítico, Natanael ben Elias, é alguém bastante conhecido dessa região. Tu choras de alegria, tu choras de felicidade pelo sucesso do Evangelho. Não é verdade? Não, Simão. Eu choro de tristeza. Mas, Senhor, eu não entendo. Eu não entendo o vosso comportamento. Estávamos até agora há pouco divulgando a mensagem do reino dos céus. As vossas curas foram excepcionais e indubitáveis. Agora é provável que os doutores da lei já estão sabendo das curas e já devem estar especulando se és realmente o Messias ou não. A sua mensagem está sendo difundida como nós queríamos. E tu choras. Tu choras. Logo agora, somente agora, Senhor. Que tu choras? Sim, Simão. Eu choro de tristeza. Tu acreditas que a minha mensagem vem apenas para curar corpos, para restaurar tecidos orgânicos que mais tarde vão se complicar mais adiante, que vão se modificar, que vão experimentar a enfermidade e a morte mais tarde? Tu acreditas que a minha mensagem é apenas para colocar por cima de um tecido já gasto, outro tecido que vai se arrombar também? Tu acreditas que vale a pena nós colocar remendo novo em pano velho, o rumo vai ser maior? Ou tu acreditas que deveremos colocar vinho bom em vasilhame já infectado e sujo, vai infectá-lo também? Não, Senhor. A minha mensagem não veio para isso. Tu falas daquela mulher cega. Agora mesmo, eu vejo pela minha visão psíquica ela planejando a vingança de todos aqueles que a humilharam quando ela era cega e esmolava nas ruas. Agora mesmo, o leproso a quem eu acabo de curar está no prostíbulo, dizendo para si mesmo: eu vou aproveitar agora os minutos que eu não aproveitei antes e vou gozar até o fim. E agora mesmo, eu vejo Natanael ben Elias, que tu conheces e é alguém conhecido de Cafarnaum, optar pelos excessos de toda sorte, pelas libações dos vícios, os narcóticos, os ópios de todos os matizes, para embriagar-se e perder a consciência. Tu acreditas que a minha mensagem é para isso? Tu acreditas que o meu evangelho vem para essas pessoas, para esse tipo de comportamento? Tu acreditas que a minha notícia, as minhas informações, o meu discurso vem para gerar esse tipo de efeito? Não, Senhor. Ainda não compreendem a minha mensagem. E escreve Amélia Rodrigues ainda em uma das suas obras, que ele olha para os céus como se estivesse visualizando uma paisagem para além da experiência material, e começa a dizer, profetizando: no entanto, o dia virá que a humanidade compreenderá o que eu digo, não hoje, porque hoje ainda não estás preparados para compreender tudo, mas eu rogo ao meu Pai que quando esse dia chegar, ele envia à terra o Paracleto, o advogado, o Consolador, que vem falar em meu nome, dizer coisas novas, que eu não posso dizer hoje porque não entenderíeis, e recordar a minha mensagem que a humanidade um dia vai esquecer por completo. Eu vos digo que ainda não entendeis a minha mensagem, mas esse Consolador virá para a humanidade ter uma compreensão mais exata da minha proposta. Simão anotou aquele momento e nunca esqueceu, mas durante toda a vida ele se perguntava que Consolador era esse, que advogado, que Paracleto. A expressão Paracleto em grego pode ser traduzida ou como advogado, defensor público principalmente, ou esclarecedor, aquele que informa, ou consolador. Mais tarde, alguns irmãos nossos protestantes vão dizer
que esse Consolador, que João, o evangelista, no seu capítulo 14, versículo 15 e 16, 25, 26, 27 e seguintes, vai escrever a vinda do Paracleto e vai colocar de uma maneira frontal, de uma maneira direta, esse discurso do Consolador. Dizem alguns irmãos de doutrinas protestantes que esse Consolador veio mais ou menos 50 dias depois da sua morte, quando o Pentecostes propiciou que as línguas do Espírito Santo falassem pela boca dos apóstolos e eles divulgassem o Evangelho aos gentios, ao estrangeiro, que não falava o idioma hebraico, portanto falaram em línguas estranhas, em um fenômeno conhecido da parapsicologia como xenoglossia, em que o indivíduo intuído em incorporação ou intuído fala em um idioma que não é o seu idioma convencional, em um transe perfeitamente estudado pela paranormalidade atual, mas que na época não era compreendida. Dizem esses teólogos protestantes que foi esse momento que o Consolador veio, que veio esse Consolador anunciado por Jesus. Mas parece que essa informação carece de fundamento, parece que não é verdadeira, porque se Jesus houvera dito, conforme está no Evangelho de João capítulo 14, que esse Consolador, a humanidade não estava preparada para entender como é que 50 dias depois da sua morte, a humanidade toda já estava preparada para compreender a sua mensagem. Era necessário que os tempos se dobrassem sobre os tempos, que o conhecimento avançasse, que nós pudéssemos dilatar a nossa capacidade de compreensão da vida na Terra, da vida do cosmo, da vida do ponto de vista material. Era necessário que as luzes do progresso, do raciocínio, do conhecimento pudessem expandir-se, pudessem se emancipar, crescer de uma maneira vertiginosa, a fim de que a humanidade pudesse compreender de uma maneira mais acentuada qual é a sua destinação na Terra, quais são as suas realidades materiais, humanas, para depois entender a experiência metafísica e espiritual. Foi isso que aconteceu, porque logo depois da experiência de Jesus, os cristãos primitivos permaneceram fiéis ao ideal, cerca de 3 séculos, até mais ou menos o ano de 383, quando no Edito de Milão, o imperador Constantino sanciona uma lei que legaliza o cristianismo como religião de Roma, religião do Estado romano. A partir daquele momento, aquela doutrina que era perseguida por Roma, cujos mártires deram as suas vidas no Circo Máximo e mais tarde no Coliseu de Roma, que tiveram suas vidas ensanguentadas e despedaçadas, o fogo do ideal permaneceu aceso, mas no momento que começou o conciliábulo, a vinculação com o poder público, o poder político, os poderes temporais da época, a religião cristã, que era de perseguidos, passou a se tornar de perseguidores, vinculando-se ao Estado romano e aos poderes totalitários da terra. Nós começamos a desencadear uma série de distorções e deformações do pensamento de Jesus, que ele ensinou e viveu com seus apóstolos mais diretos. Desde as cruzadas, as guerras santas, as batalhas que se estabeleceram contra os chamados infiéis, os muçulmanos mais tarde, os mouros, as grandes batalhas célebres contra o exército de Saladino, mais tarde, as guerras papais que ensanguentaram toda a Idade Média, alguns dos quais, alguns papas, ficaram mais em guerra do que no trono do Vaticano, em cima de cavalos de guerra e com espada na mão, para demonstrar a falência das criaturas que eram mais instinto do que razão e que da mensagem de Jesus não entenderam quase nada, utilizando pedaços e recortes para deformá-la, distorcê-la ao sabor dos interesses pessoais, dos interesses de cada época. Veio mais tarde a Inquisição, particularmente a Inquisição da Espanha, considerada de todas as inquisições do Tribunal da Santa Sé a mais cruel da história, cujos métodos de tortura são tão cruéis e foram tão violentos que fazem dos métodos de tortura das ditaduras militares do século XX coisa de criança. Tal era a violência, a agressividade e o terror que causava nas suas vítimas.
Naturalmente que, embora esse período negro, esse período sombrio que tomou conta de mais de 1000 anos de Idade Média, ainda assim, luzes espirituais iluminavam a noite medieval, à semelhança de um São João Crisóstomo, de um São João da Cruz, o místico espanhol, de uma Santa Teresa d'Ávila, que volta à terra da experiência com o próprio Jesus, quando conviveu com ele, na personalidade de Maria de Magdala, e volta à terra para, casada com seu noivo, como ela chamava Jesus, divulgar a mensagem, sensibilizar a Idade Média com a sua luz de doutora, de teóloga, de intelectual, sensibilizando com seu comportamento e os seus fenômenos mediúnicos que ela operava. Ao lado dela, outra personalidade que estivera entre Jesus e os discípulos mais diretos, o evangelista João, que volta à terra na personificação de Francesco de Assis, e o Poverello, o pobrezinho de Deus, que também iluminou a noite medieval para tentar retomar no cristianismo aquelas experiências que ele guardava no inconsciente quando conviveu com o próprio mestre na figura do apóstolo João. E outras personalidades que voltaram à ribalta da reencarnação para sensibilizar a cultura e, não obstante, ainda assim, as guerras religiosas, as atrocidades em nome da fé. Mais tarde veio um outro discípulo do Cristo, que, segundo algumas tradições espirituais, estava profundamente vinculado também à proposta de difusão do cristianismo primitivo, e volta na pessoa de Martinho Lutero, para, ao ler o Evangelho, criticar o Evangelho que estava sendo pregado na prática, que era muito diferente do Evangelho que ele lia no original. E através das suas 95 teses que ele escreveu, e que cola na igreja de Wittenberg, na Alemanha, dá início a chamada Reforma Protestante, cuja intenção inicial era reformar, portanto, a igreja às bases iniciais, conforme Jesus e os seus discípulos diretos viveram. Mas, lamentavelmente, os mesmos erros da fé dogmática e tradicional contaminaram também aquele movimento protestante, porque logo depois veio a Contra-Reforma. O próprio Lutero, diz a história, reagiu em algum momento, estimulando a guerra. Calvino mais tarde discorda de Lutero, e hoje nós temos cerca de 2.000 religiões protestantes, derivadas do luteranismo, cada uma delas querendo ter a posse total da verdade, querendo ter a posse absoluta do Evangelho do Cristo como sendo os únicos que serão salvos na sua maioria, naturalmente divulgando essa proposição ou esse conceito para outras criaturas e às vezes discordando em pontos mínimos teológicos em detrimento da essência do ensino cristão. E nós vemos aí, graças à intolerância, graças às perturbações sociais, que é o pensamento humano que estava até aquele momento enclausurado no dogma, porque desde o início da Idade Média, as reflexões tão famosas na Grécia, em que em praça pública as pessoas discutiam intelectualmente, debatiam as ideias filosóficas das escolas de pensamento, esse pensamento foi enclausurado no dogma do totalitarismo da fé, dos mistérios de Deus, e os métodos catequéticos, os métodos de imposição da fé eram muito perturbadores, fazendo com que pensadores extraordinários, que começaram a mergulhar no corpo físico para fomentar o progresso, se divorciasse da religião. Que não conseguiram acompanhar o progresso por preconceito, ficou para trás, e as luzes do conhecimento tiveram que avançar. René Descartes, com seu cogito ergo sum, penso, logo existo. Mais tarde, os grandes pensadores pioneiros da futura ciência, desde ser Isaac Newton, a Nicolau Copérnico, a Galileu Galilei, a Giordano Bruno, e aos grandes pais da física clássica, da física newtoniana, da astronomia, que vieram para alargar a visão dos horizontes da Terra, para dizer que a Terra não é o centro do universo, como se falava, que o sistema ptolomaico estava obsoleto, que a Terra não era o Sol que girava em torno da Terra, mas o contrário, segundo o heliocentrismo,
e segundo as ideias de Nicolau Copérnico. Não era essa ideia de que, como se dizia, a Terra era plana e quando se chegava nos grandes oceanos era devorado pelos dragões. E que as estrelas da Terra eram lâmpadas que Deus colocou para iluminar a noite do homem terráqueo. Era essa visão, essa visão egóica, profundamente marcada pelo teocentrismo, e esses pensadores começaram a quebrar essas ideias e preconceitos. E naturalmente tiveram que avançar, havendo essa divisão, esse divórcio entre religião de um lado e ciência do outro, que começava a nascer. Os primeiros laboratórios, as primeiras academias não religiosas começam a se formar aproximadamente quando o empirismo britânico oferece as suas ideias com seus pensadores, e na França, o iluminismo francês, que desembocou na enciclopédia, e os grandes pensamentos que desembocariam mais tarde na Revolução de 89, Revolução Francesa do final do século XVIII, para que no século XIX nós pudéssemos observar o século da ciência, considerado o século das luzes científicas. Nunca se avançou tanto, comparado com antes, como no século XIX. Como a ciência avançou em laboratório, em anatomia, em fisiologia, em compreensão do corpo humano. E é nesse momento que o pensamento humano se torna essencialmente materialista. O divórcio entre ciência e religião. A religião não podendo acompanhar o progresso da ciência, se negando a acompanhar e aceitar as verdades que eram indeléveis, ficou para trás. E a ciência, ao mesmo tempo, não concebendo aqueles conceitos religiosos dogmáticos e da Idade Média, teve que negar as propostas de fé. E é nesse momento que o materialismo histórico predomina nas mentes da criatura. Quando nós lemos as obras literárias e de romance do final do século XIX, podemos ter uma ideia disso. Porque havia um conceito cultural, a crença geral, que orar a Deus, ter fé religiosa, era coisa de gente idiota. Era coisa de gente que não sabia pensar. Era coisa de gente ultrapassada. O próprio Thomas Edison, inventor da lâmpada, chegava a vomitar publicamente dizendo: eu não dou mais 20 anos para a ciência descobrir tudo e não ter mais nada o que inventar. Lamentavelmente ele estava errado. Aliás, felizmente ele estava errado. Outros, como Lord Kelvin e outros da ciência, vai dizer: até 1920, segunda década do século XX, a ciência descobriu todo o cosmo, conseguiu solucionar todos os enigmas da Terra, conseguiu dar as respostas mais compatíveis e vai excluir de uma vez por toda a necessidade de um criador do universo e de uma alma para a gente entender todas as coisas. Bem se vê que era uma presunção desses notáveis intelectuais, que, embora admiráveis, estavam muito precipitados, porque hoje a ciência tem mais perguntas do que respostas. Há uma série de perguntas que a ciência não consegue responder. Uma série de questionamentos que, embora avançando muito, ainda não se possui soluções definitivas. Como estavam equivocados esses notáveis pensadores, esses estudiosos admiráveis, mas era natural, era inevitável essa separação, era inevitável essa ideia para que se pudesse compreender. Então a gente vê as obras literárias e filosóficas da época falando e comentando essa ideia, mas foi nesse século XIX, em pleno materialismo, que Allan Kardec estudou o fenômeno de l'État tournantes, as mesas girantes e falantes, fenômeno que chamava a atenção de Paris, centro cultural da Europa principalmente, e que sensibilizava a cultura mundial, porque Paris era a capital cultural e intelectual do mundo. O idioma francês era o idioma que hoje é o inglês, o idioma da diplomacia. As ideias chegavam em Paris e se espalhavam. Os grandes pensadores da ciência e da filosofia estavam na França, e particularmente em Paris. E o professor Hippolyte Léon Denis Rivail, professor e pedagogo francês, que mais tarde adotou o nome, ou melhor, o pseudônimo Allan Kardec, vai se interessar por aqueles fenômenos que chamavam a atenção dos sábios intelectuais. A semelhança de Charles Lombroso, o pai da antropologia criminalista, a semelhança de William Crookes, o grande descobridor dos raios catódicos e um dos pais da física nuclear e quântica, o maior físico da sua época, que também se interessou pelos fenômenos paranormais. A semelhança de Charles Richer, pai da fisiologia moderna e prêmio Nobel de Medicina de 1913,
que também investigou os maiores médiums do seu tempo, desde Daniel Douglas Home, um médium escocês, até Eusébio Palladino. Ele investigou com todo o rigor da pesquisa científica. O professor Rivaio também se interessa, e acima desses todos, faz um trabalho metodológico, científico, cujo método era da replicação científica para afastar a coincidência, a fraude, a suspeita. E através desse método, que ele começou na casa da senhora Claire Maison, uma senhora que dava saraus em Paris e que participava de sessões de mesa girante. E ele pega 55 cadernos para anotar na última terça-feira do mês de maio desse ano e faz as perguntas que iriam ser direcionadas à mesa que falava e que brincava. E quando ele faz a primeira pergunta, já se nota o interesse dele, que não era de uma futilidade, de uma curiosidade. A primeira pergunta era: és tu, cadeira ou mesa, quem fala? E o objeto, através de códigos em que cada número de batidas representava o número correspondente na letra do alfabeto em ordem, respondia: não, somos nós, as almas dos homens que viveram na Terra. Allan Kardec recebe informações, mais tarde contacta com mais de 1000 centros que participavam de fenômenos dessa natureza, para receber informações extraordinárias de uma mesma pergunta que ele fazia, poliglota, saber falar mais de 5 idiomas além do francês. Ele fazia essas perguntas e recebia respostas, e graças a isso publicou, em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. Uma obra que inaugura uma nova mentalidade cultural. Em O Livro dos Espíritos nós temos, a princípio, a filosofia espírita nos seus pontos mais importantes e gerais. 1019 perguntas aos espíritos que eles responderam. E aí está a doutrina filosófica de uma forma geral, demonstrando a imortalidade da alma, graças à qual gera-se mais 4 obras. A segunda obra, o Livro dos Médiuns, a parte científica, experimental, que ele coloca como subtítulo: Guia Experimental para os Evocadores. É que vai dizer aqueles que querem fazer a prática da experiência do fenômeno espírita, ou seja, a prática correta e saudável da mediunidade, do contato com os chamados mortos, entre aspas. O terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, a dimensão religiosa, a dimensão moral. O quarto livro, o Céu e o Inferno, quando ele discute os grandes problemas teológicos, as grandes questões da teologia, assessorado pelos Espíritos. E o quinto livro, a Gênese, quando ele fala sobre a origem do universo, sob a visão dos Espíritos, e algumas passagens controvertidas e difíceis do Evangelho de Jesus, que ele volta para tentar interpretar. O Espiritismo é uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo material e o mundo espiritual. Mas é uma filosofia, não é uma ciência acadêmica, bem se vê, é uma ciência não convencional, que tem o seu método, cujo laboratório é a sessão mediúnica. Mas é também uma doutrina filosófica, porque especula e reflete acerca das grandes questões da filosofia. Mas é também uma religião, porque tem as dimensões sagradas de todas as religiões. Não é uma religião tradicional, porque não tem sacerdócio, não tem hierarquia, não tem dogma, não tem ritual, não tem posição de fé. Preconiza a liberdade de consciência e livre-arbítrio, mas é uma religião porque tem os pontos básicos de toda experiência religiosa: Deus, a alma, a prece, a ligação com o alto, o melhoramento pessoal, a ação do bem, a ação da caridade, o amor ao próximo, que são conceitos básicos de todas as questões religiosas, todos os sistemas religiosos da Terra. O Espiritismo não nega as outras propostas de fé. O Espiritismo não desconsidera a sabedoria oriental, do budismo, do hinduísmo, do islamismo, não, do taoísmo, não nega a grande sabedoria que nós temos dos missionários, da Igreja Católica Apostólica Romana, das doutrinas protestantes, das doutrinas ortodoxas grega, russa, armena. Não nega nada disso. Ele apenas faz uma síntese da sabedoria espiritual, retirando aqueles elementos que são secundários, que são de mais de aparência do ritual, da vestimenta, e fica apenas com a essência,
retira as idiosincrasias e a singularidade de cada doutrina para ficar com aquela síntese da sabedoria de todas as tradições religiosas e espirituais de todos os povos. O Espiritismo aglutina e vai naturalmente conviver com essas propostas, mas vai oferecer aquilo que talvez algumas propostas de fé não têm, que é o discurso coerente e lógico, o discurso científico, através do próprio depoimento das almas que voltam para se comunicar e dizem no seu depoimento como estão após a morte, provando a imortalidade da alma. O Espiritismo dá-nos uma continuidade após a vida física. Nós que nos preocupamos tanto com o futuro, quando nós temos a prova palpável que há um futuro para além da morte orgânica, é natural que cada criatura se preocupe também como é que eu vou ficar lá depois de passar por aqui. Se a gente faz seguro de desemprego, seguro de aposentadoria, investe em previdência privada, em previdência social, para ter mais tarde uma vida mais ou menos confortável, para ter recursos materiais para viver de maneira digna aqui na Terra, se nós nos preocupamos em investimentos a longo prazo, do ponto de vista financeiro, econômico, se a criatura tem a certeza cabal de uma prova de que há uma continuidade da vida após essa vida, é mais importante ainda. Porque eu não sei se eu vou me aposentar, porque eu posso morrer antes. Eu não sei se eu vou precisar de seguro-desemprego, porque eu não sei se eu vou ser demitido. Mas eu sei que eu vou morrer. E isso eu não posso negar. Eu não sabia. Todo mundo que está na vida física sabe. Eu não fui avisado. É óbvio que foi, que tem essa... Então, todo mundo sabe que vai morrer. E a realidade é que se nós vamos morrer e para lá vamos definitivamente, é porque o local definitivo é mais importante do que o transitório. O transitório é uma passagem, o definitivo é permanente. Por que eu não vou me preocupar com esse definitivo? Por que eu não vou me preparar para essa viagem? Para esse translado que acontece mais cedo do que nós imaginamos. Porque sempre achamos que vamos morrer quando estamos bem velhinhos, bonitinhos, deitados numa caminha, tomando água de coluna parisiana. Não, isso naturalmente alguns, mas nem todos. E ainda assim uma vida de 90 a 100 anos, por mais longa que seja, muito rápida. Passa muito rápido. Mas a gente se dá conta, a gente está com X anos. Pisca mais uma vez, já está com 90. E já não pisca mais, porque quando piscar já está na eternidade. Então, é uma questão, é muito rápido, passa muito breve, muito rápido, mais rápido do que nós imaginamos. E temos que nos preparar para isso. Daí Allan Kardec colhe esses depoimentos dessas entidades. As entidades que se comunicam com ele, dando depoimento de como estão. E ele percebeu que muita gente boa estava desencarnando mal, chegava mal. E algumas pessoas estavam desencarnando bem, algumas estavam em condição mediana, e ele começou a fazer categorias. Foi isso que deu origem ao céu e ao inferno. Então, categoria, espíritos suicidas. E tem uma série. Espíritos que foram criminosos na Terra, como estão? O depoimento de vários. Espíritos em condição mediana. Foi aquela pessoa que era um bom cidadão, mas também tinha os seus vícios. Como é que está no mundo espiritual? Espíritos dedicados ao bem. Como é que estão? Então ele colheu vários depoimentos e deu microfone para que os espíritos pudessem falar. Ao invés de ser uma doutrina teórica, de cá para lá, é uma doutrina de lá para cá. Foram os espíritos que trouxeram as informações para dizer como é. Kardec vai dizer, o estudioso de sociologia vai entrevistar pessoas ou populações que vivem em determinada área para saber como é que é a vida daquele país. É isso que nós fizemos com os espíritos. Quando nós entrevistamos os vários tipos de espíritos para termos uma ideia como é o modo de viver das sociedades no mundo espiritual. E por isso ele não ouviu apenas os seres angélicos, mas todo tipo de espírito, para que ele pudesse dizer como estão e como é que eles estão justificando o modo de vida na Terra. O que é que ele conclui? Que a criatura não vai para o inferno, como não vai para o céu. Leva consigo o céu e o inferno. A desencarnação só faz ela ver o inferno que ela cultivou dentro dela, ou faz ela visualizar o paraíso que ela trabalhou dentro de si mesma. Que o céu e o inferno é um reflexo do espelho que cada um traz no mundo interior. A mente de Emmanuel é um espelho da própria vida. Nós carregamos o espelho que reflete a nossa realidade. A desencarnação faz a gente se ver no espelho, como nós estamos. Então ninguém vai para o céu, ou ninguém vai para o inferno. Cada um percebe de maneira mais clara o céu ou o inferno que trabalhou durante a vida física, durante a experiência no corpo. A cada um segundo suas obras, disse Jesus.
Jesus não estabeleceu em nenhum momento do Evangelho a ideia de uma condenação eterna. Como é que um delito, que um crime que é cometido, que não é eterno, pode receber uma pena eterna? Então, os Espíritos vão dizer que não há penas eternas, não há condenações eternas. Há o despertar de cada consciência e o reequilíbrio psicológico dessa consciência a depender daquilo que foi feito, com remorso, com a culpa, com a consciência de culpa, com o tormento, ou com a consciência de paz, com a bem-aventurança que a alma goza a começar nesse mundo. Daí o indivíduo não vai para determinado local específico, senão através de uma ligação psíquica que ele já mantém nesse mundo. Então ele não vai para o inferno, ele carrega consigo o inferno. E naturalmente ele vai se vincular àquelas regiões e àquelas criaturas que estão na mesma faixa de sintonia, de afinidade. Se a afinidade já funciona aqui na Terra conosco, a gente nem se dá conta quando a gente está se aproximando ou se afastando de seres que comungam ou que antipatizam com o nosso modo de pensar, com o nosso modo de funcionar. Aqui na Terra a gente tem isso, lei das afinidades, e a gente às vezes se encontra com pessoas, se aproxima sem querer de pessoas, se afasta de outras sem se dar conta. Lei das afinidades. No mundo espiritual, fora dessa matéria grosseira, desse escafandro, né? Para me utilizar a expressão de mergulhador, né? O corpo é uma espécie de escafandro, né? De roupa de mergulho, que o espírito mergulha na matéria densa, né? Mas quando retira, fica mais sutil. E a lei das afinidades funciona de uma maneira muito mais acentuada. Daí o umbral que André Luiz traz é apenas um filtro daquilo que a criatura viveu. E naturalmente com as suas consequências para que a criatura possa se reajustar e se dar conta das repercussões que cultivou no mundo físico. O que isso quer dizer? Que a doutrina espírita recomenda o autoconhecimento. Ao invés de a gente nos surpreender após a morte, olhando o espelho do nosso mundo interior, é melhor a gente começar a examinar e se auto-enfrentar. Se olhar para encontrar as próprias sombras, ter coragem de enfrentar os próprios demônios internos, como dizem alguns psicólogos junguianos. Olhar para si mesmo, se encarar, ter a coragem de se analisar, de assumir os próprios defeitos. Não, tem que ter muita coragem de dizer, realmente eu tenho inveja. Eu ainda tenho inveja. Mas eu vou trabalhar agora para quê? Porque inveja é baixa autoestima. Eu tenho inveja das conquistas alheias porque eu tenho baixa estima e acho que eu não consigo também. Então eu começo a trabalhar para não ter mais inveja. Mas tem que ter muita coragem para assumir isso para si. Não é para sair por aí propalando para ninguém. Porque ninguém, quando se fere, sai por ali exibindo feridas. As feridas são nossas, que nós devemos trabalhar com nossa intimidade. Mas é necessário ter a coragem de assumir a si mesmo, de encontrar-se, de se enfrentar. O autoconhecimento, diz o Espírito Joana de Ângeles, é um trabalho que é um parto. O parto, pelo menos o parto normal, é doloroso, mas provoca luz e vida. O autoconhecimento também gera vida. Daí a desencarnação desvela as realidades íntimas de cada pessoa. Mas o Espiritismo vai mais além quando fala sobre a reencarnação, dando uma nova chance para o espírito que não acabou de cumprir a sua tarefa na Terra, para o espírito que tem necessidade de dar prosseguimento. A reencarnação é a chance do amor de Deus que nos dá sempre uma nova chance para avançar mais, para progredir sempre, incessantemente. A reencarnação nos dá uma ideia da justiça divina, nos dá uma explicação coerente das diferenças entre as criaturas humanas aqui na Terra, os diferentes níveis de consciência. Dá-nos uma ideia da nossa presunção, como falamos ontem, né, em uma palestra. Da nossa presunção, a gente se acha tão bom, como Humberto de Campos certa vez ironizou as obras de Chico Xavier, né? Ele ironizava dizendo, eu achava que não tinha concorrente mais, que Castro Alves e que Augusto dos Anjos já haviam morrido. Ele escreveu isso em uma crítica, né, criticando a mediunidade de Chico Xavier. Eu achava que esses escritores já estavam mortos e que eu não tinha concorrente. Eu, como imortal da Academia Brasileira de Letras. Mas quando eu vejo o médico que já veio escrevendo Augusto dos Anjos, Castro Alves, eles voltaram e estão fazendo concorrência comigo, como escritor. Só que o Humberto de Campos morreu nesse ínterim e foi compor a equipe que mais tarde psicografou através de Chico. Então, se a criatura se acha o máximo, não se acha então não. Porque talvez seja o máximo a determinado padrão. Mas quando a gente vai para outros padrões para além da Terra, a gente é o menor no reino dos céus, como dizia Jesus em relação a João Batista, né? A pessoa gosta muito de jogar futebol, você acha o máximo. Aí desencarna e encontra garrincha no além. Então não é tão bom assim.
A pessoa é o máximo, né? É o escritor notável como Humberto Eco. Aí desencarna e encontra Machado de Assis, encontra Dante Alighieri, Edgar Allan Poe, Charles Dickens. Então a coisa não é bem assim, não é tão bom assim. Por isso que Chico Xavier era tão humilde. Não era humilde porque ele gostava de aparecer, como alguns de nós costumamos fazer. É porque o referencial dele era acima, não era o terra-terra. O referencial dele era Emmanuel. E Emmanuel também era humilde, porque o referencial de Emmanuel estava acima ainda. Eram regiões ainda além. Então a pessoa sábia, ela começa a se tornar humilde porque percebe o quanto ela ainda não sabe e precisa aprender. O quanto ela precisa crescer. E o orgulhoso, coitadinho, é fraco, porque ele se acha tão bom que ele se fecha a novas evoluções, a novos crescimentos. O Espiritismo, meus amigos, é esse consolador que Jesus prometeu. Obedece, se nós estudarmos criteriosamente, a todos os requisitos do Consolador, do advogado de defesa, do defensor, do esclarecedor, porque ele conforta, enxuga as lágrimas na consolação, porque os nossos mortos estão vivos, ninguém está só. Dá-nos a explicação de ser de todos os sofrimentos que passamos, mas além de enxugar as lágrimas, vai até as raízes das lágrimas, explicando as causas das lágrimas, para que a gente possa remover as causas e não vivenciarmos mais aquelas lágrimas. Mas também nos dá um objetivo existencial, uma razão de ser de todas as coisas. E os espíritos ligados a alguns àquelas práticas cristãs primitivas, quando o Espiritismo foi apresentado por Allan Kardec, pelos espíritos, através de Allan Kardec, esses espíritos que estiveram naquele movimento cristão inicial, conforme escreve Emmanuel na obra prima e clássica Ave Cristo, voltaram à Terra. Alguns daqueles que viveram próximos aos apóstolos de Jesus, como Eurípides Bassanufo, que reencarnou no Brasil e divulgou o Espiritismo como sendo um grande cristão do passado, como o Dr. Bezerra de Menezes, que também esteve vinculado a práticas cristãs do século II depois de Cristo, e que volta à Terra na personalidade desse apóstolo do bem, como Kai Barchuntel, esse grande intelectual da cidade de Matão, em São Paulo, primeiro prefeito de Matão, em São Paulo, esse farmacêutico extraordinário, como Ivon Costa, como Bittencourt Sampaio, como grandes apóstolos para difundir essa mensagem, para levar adiante, para dizer que a cada um segundo suas obras, para falar do merecimento e para dizer que o Espiritismo é uma doutrina que se propõe para concluir a renovação da alma. De nada serve todo esse conhecimento se isso tudo não nos torna criaturas melhores, se isso tudo não nos torna pessoas menos preconceituosas, menos apegadas à aparência. Como nós gostamos de aparência, gostamos desse mise-en-scène, de aparecer, de se destacar em uma época de redes sociais, em uma época de tanto exibicionismo, de tanto narcisismo. Esquecemos da simplicidade, da discrição. Certa vez alguns espíritas passaram, porque tem espírita que é mais espírita do que Allan Kardec, passaram por um bar famoso em Uberaba e viram Chico Xavier dentro do bar, sentado, tomando um cafezinho no bar, que ele tomava cafezinho toda vez que ele passava depois de atividade. E tinha lá gente embriagada, bebendo, natural, era um bar. E aí esse espírita, porque há espíritas que são assim, né? São mais santificados do que Deus sabe lá o que. E aí olhou e fez um julgamento em relação a Chico Xavier. E um deles teve o atrevimento de dizer: Chico Xavier, você é espírita no bar, hein? E Chico gritou lá: meu filho, quando o espírita entra no bar, torna o bar lar. Era a missão que ele queria dar, né? Que o espírita pode estar em qualquer lugar, desde que mantenha a sua conduta saudável, desde que leve o seu exemplo, não através da divulgação da palavra, mas pelos seus atos. Que ele pode estar em qualquer lugar, fazendo a sua parte no que toca a sua mensagem espiritual. Que o Espiritismo não é apenas para a sessão mediúnica. Parar com essa coisa de achar, porque isso já está inclusive superado, que a nossa prática espírita deve ser apenas receber mensagem dos benfeitores espirituais. Porque o que não há mais é mensagem. Se a gente pegar as mensagens, só o que Chico psicografou, que esses médios psicografaram, que o Evangelho possui, já tem tanta coisa que a gente ainda não consegue seguir. Os espíritos bons continuam dando mensagem para nos dar ânimo, mas não que eles falam coisas novas que já não existam. O mais importante não é ficar recebendo mensagens mediúnicas, é o que nós fazemos da nossa conduta em qualquer lugar. É nós fazermos da nossa conduta um evangelho, uma mensagem. Levar essa mensagem em qualquer lugar, para as pessoas com as quais estamos, para concluir,
Eu me lembro, nessa lei de merecimento, que Chico certa vez comentou com Arnaldo Rocha, que uma senhora chegou numa filha e disse assim: seu Chico, eu me recuperei de um problema de saúde muito grave, graças a um espírito que foi espírita na Terra, e agora está desencarnado. Ela estava desenvolvendo a clarividência, a visão mediúnica, mas era uma senhora muito modesta, analfabeta, não estudava ainda espiritismo, não compreendia muito bem a doutrina, tinha alguns erros, alguns equívocos, mas era uma pessoa de bom coração e com a conduta moral correta. E foi e disse: seu Chico, olha, você sabe, tem um espírito desencarnado que foi espírita na Terra, santo, que tem aparecido a mim, tem se comunicado comigo, etc. E eu orei a ele e ele me deu a recuperação do meu problema de saúde. E Chico disse: minha filha, quem é esse espírito? Ele disse: Alípio Barçante. E Chico disse: meu Deus, eu conheço alguns espíritos, mas esse santificado tenho até interesse em conhecer, porque eu não conheço essa criatura, Alípio Barçante. Ele disse: Chico, e viveu por aqui, por Minas Gerais. Diz ele que viveu no século XX, no século XIX para o século XX, e morreu no início do século XX. Ele, inclusive, me disse que morreu por volta de 1915, com uma grande epidemia. E Chico disse: meu Deus, quem será essa entidade que eu não conheço? Essa eu não conheço, Alípio Barçante. Ele disse: inclusive ele me mostrou a fotografia dele. Ele disse: a senhora tem uma fotografia? Tenho. E tirou do bolso uma fotografia toda amassada e mostrou, e desamassou e mostrou. Era a foto de Allan Kardec. E Chico já ficou um pouco assim: Allan Kardec? Alípio Barçante mesmo? Alípio Barçante. Aí eu botei a mão nessa foto, orei assim o Alípio Barçante, ele me apareceu e me curou do problema de saúde. Emmanuel apareceu e disse: olha, estamos aqui diante de um problema, mas ela está falando a verdade, ela tem desenvolvido aquela evidência dela. Ela está se referindo a Eurípides Bassanufo. Então, ela mentalizou Eurípides Bassanufo, botou a mão na foto de Allan Kardec e orou pensando em Alípio Barçante, e o próprio Eurípides atendeu ela e veio. Como ela tem méritos, ela foi restabelecida. Então, pensou errado, botou a mão no lugar errado, falou o nome errado, mas a intenção era certa e pelos méritos recebeu. E a gente bota a mão no lugar certo, ora a coisa certa, se dirige à entidade certa e não recebe. Lei dos méritos. E Chico disse: agora eu vou orar também por esse Alípio Barçante, para cada um, segundo suas obras. Muito bem.